Fala, mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o cache no Next.js. A gente vai entender aqui como que isso funciona, brincar um pouco com os valores aqui para a gente ver de fato o cache sendo aplicado e a gente debater bastante para entender de fato os benefícios de usar isso aí na nossa aplicação, tá? Então, antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de pedir que você se inscreva aí no canal, deixe o joinha aí e ative o sininho para você ficar sempre atualizado e também acompanhe a gente aí nas redes sociais para você tá sempre atualizado aí de tudo que nós estamos produzindo aqui na Mestres, tá? Meu nome é Janser, sou desenvolvedor aqui e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui no nosso projeto, né? Na aula passada a gente falou sobre route handlers, né? Então nós já temos uma rota registrada aqui que está fazendo uma busca lá na API do GitHub para buscar as informações de um usuário, né? Que seria o meu usuário do GitHub. E antes da gente iniciar aqui o servidor, eu quero vir aqui sempre que a gente roda o projeto em Next, né? Ele vai gerar um diretório aqui chamado .next. Eu vou apagar esse diretório cache que ele criou aqui dentro, porque ele já vai salvando, né, os caches aí de acordo a gente vai usando a aplicação. Então, para evitar que a gente não consiga ver o cache funcionando, eu vou apagar esse diretório para a gente conseguir de fato perceber isso quando a gente rodar o projeto, tá? Então, eu vou rodar aqui o npm run dev, né? A gente vai iniciar aqui o nosso servidor e iniciou lá no localhost 3000. Eu estou aqui com o navegador, né? O navegador já está aberto aqui na nossa aplicação. Então, quando eu atualizar isso aqui, ele vai de fato pegar, né, o nosso /profile, que é essa rota aqui, né? No diretório app profile, nós temos essa página, né? Que vai retornar basicamente um hello from profile screen, né? E um parágrafo com o nome do meu usuário. Eu posso até colocar aqui, ó, fazer um condicional aqui, né? Eu vou verificar se user data existe e se ele existir, eu vou pegar esse parágrafo, tá? Então vai ser algo assim, tá? Então, se eu voltar aqui na aplicação, ele já atualizou para mim, né? Como eu salvei lá, ele já atualiza. E aqui nós temos, ele fez duas chamadas para a API, né? Essas duas chamadas eu expliquei na aula passada, que é porque nós estamos no desenvolvimento, né? O modo de desenvolvimento e o strict mode, né? E no strict mode, tudo que está dentro do effect ele executa duas vezes. Então, como nós temos aqui o use effect, né? Que faz a busca dos dados, ele executou duas vezes. Mas se a gente prestar atenção aqui, ó, essa requisição demorou 1,7 segundos, tá? Então, esses 1,7 segundos foi o tempo da gente começar a carregar a nossa página, fazer a requisição, né, fazer esse fetch aqui no nosso servidor local, né? Esse servidor local que seria o route handler, que é essa função aqui. Então, ele executou essa função e dentro dessa função ele fez outra requisição para o GitHub, pegou os dados, converteu em JSON e respondeu aqui para mim, tá? Então, tudo isso, né, todo esse processo que foi executado pela primeira vez no nosso servidor que a gente tinha recém-criado aí, demorou 1,7 segundos, tá? Então, se eu atualizar essa página agora, a gente vai ver que as requisições aqui da API do GitHub, né, que retornou os dados da API do GitHub, na verdade demorou 40 milissegundos, né? 40, 60. Então, tipo assim, foi muito mais rápido, né? Muito, muito mais rápido. E isso é o cache trabalhando, tá? Então, o Next, ele já vem, né, com isso aí integrado. Ele já tem essa inteligência para estar fazendo o cache das requisições e principalmente das requisições GET, né? Então, sempre que nós estamos fazendo uma busca de dados, né, e sempre que a gente executa o fetch aqui, o fetch por padrão ele faz a requisição do tipo GET. Então, sempre que eu estou buscando dados, o Next ele vai estar sempre cacheando e criando um cache para evitar da gente ficar refazendo a mesma requisição várias vezes. Então, nesse caso aqui, né, ele já criou aqui o diretório cache dentro do ponto next, e esse cache agora, de agora em diante, né, ele já vai ficar funcionando aqui para essa mesma requisição. Então, o cache ele vai sempre analisar o URL que nós estamos buscando, né? Se eu estou fazendo
essa requisição do tipo GET no mesmo URL, ele vai saber e que provavelmente a gente vai precisar da mesma resposta. E aí a gente pode falar de coisas como revalidação, né, invalidação aí do cache, ou definir um tempo para esse cache existir. Depois desse tempo ele vai refazer a requisição. Isso tudo a gente pode configurar, a gente pode entrar mais a fundo em várias coisas, mas nessa aula aqui eu só quero de fato mostrar isso funcionando e a gente ter essa visão geral de como que tudo funciona, tá? Então, a gente olhando aqui mais de perto o nosso route handler, né, ele vai sempre por padrão criar esse cache, a menos que, né, como eu falei, se a gente fizer aqui, por exemplo, um post, um delete, um update, um patch, né, que são outros tipos de requisições, isso aqui já não vai ter mais cache, né, o cache só vai existir na rota do tipo get. E outra condição também é a gente usar a gente receber aqui, né, como parâmetro, um request. Tá? Esse request, ele é basicamente a requisição que foi feita, né? A gente pode receber ela como parâmetro e fazer algum tipo de lógica aqui. Então eu posso analisar a requisição, analisar a rota, os headers, para fazer alguma condição aqui dentro. Então a partir do momento que eu recebo esse request aqui como parâmetro, né, dessa minha função get, o Next já entende que essa função, né, essa busca de dados, ela não vai sempre retornar o mesmo tipo de dado. Né? As coisas vão depender mais aí dessa lógica que eu estou implementando aqui dentro usando o request. Então, a partir do momento que eu recebo isso aqui, ele já vai fazer o cache. O cache ele já não vai funcionar mais. Então, se eu salvei, né, ele recarregou aqui o servidor. Se eu atualizar a página, a gente já vê que a busca para a API já demorou aqui, ó, uns 160, 200 milissegundos, que é o tempo normal para a API do GitHub responder. Tá? Aquela hora demorou um segundo e pouquinho, porque a gente estava rodando pela primeira vez. E, na verdade, o cache ele está funcionando, né? Então, eu recebi o request como parâmetro e não estou fazendo nada, o cache está funcionando. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um console log do request.url, só para a gente, de fato, usar esse request aqui dentro desse nosso route handler. E aí, fazendo isso, agora, se eu atualizo a página, o API aí, ó, demorou 400, 500 milissegundos, ele fez o log aqui duas vezes, né, do URL. Tá? E lembrando que o route handler ele roda do lado do servidor, tá? Então, por isso que os logs estão aqui no VS Code e não lá no browser. E aqui, se eu atualizar isso aqui novamente, a gente já vai ver que as requisições, né, o API aqui vai demorar mais, ó, 200, 300 milissegundos, que é de fato o tempo aí, o intervalo de tempo que a API do GitHub responde, tá? Então, com essas condições, a gente já vai ter esse cache aí sendo invalidado. E nós estamos usando, né, o FET para fazer uma busca para um route handler que nós criamos. Mas eu poderia estar usando esse FET para fazer a busca direto na API do GitHub. Né? A gente poderia fazer isso. E quando a gente usa o próprio FET em si, né, e nesse caso aqui não usa um route handler, né, o cache ele também vai funcionar de uma maneira parecida. Né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que esse cache ele está funcionando em cima do route handler, mas ele funciona também se eu utilizar só o FET. Né? Então, se eu faço esse FET aqui, ó, deixa eu copiar esse URL da API do GitHub e vamos colocar ele aqui. É que aqui, agora, a gente já vai começar a ter um pouco de dificuldade para ver isso aqui funcionando. Tá aqui a requisição. A gente viu lá que demorou 400 milissegundos, né? Agora demorou 3 milissegundos e 1 milissegundo. Tá? Olha lá, 5 milissegundos. Né? Então, esse FET também, o cache vai funcionar em cima dele e não está amarrado só o route handler. Né? Então, ele já tem também essa inteligência montada aí em cima disso.
E da mesma forma, né, outra coisa que acaba surgindo aí quando a gente está trabalhando com o cache é o seguinte: eu poderia ter aqui duas componentes, né? Poderia ter um profile 2 aqui, por exemplo. Chamar isso aqui de profile 2. Eu vou parar de exportar, né? E eu vou chamar o profile 2 dentro da nossa componente profile, né? Eu vou tirar aqui esse H1 para colocar só o nome do usuário e vou renderizar ela aqui abaixo, ó. Profile 2, tá? Então, basicamente, eu tenho duas componentes, elas estão, de certa forma, amarradas, né? Uma está sendo renderizada dentro da outra. Então, Profile é a componente pai, Profile 2 vai ser a componente filha. A gente pode salvar isso aqui e quando a gente cria essa estrutura, se eu atualizar aqui a nossa componente, a gente vai ver que foram feitas, né, no caso aqui, 4 requisições, porque nós estamos aí com duas componentes, né, cada uma está fazendo duas por conta lá do nosso React, mas o cache ele vai continuar funcionando para as duas componentes. Então, um certo padrão que acaba surgindo aqui é que antigamente não, mas o padrão que a gente tem no React em si é eu faço a requisição dos dados na componente pai, a componente que está no nível mais alto, que no caso seria profile, e as componentes filhas que dependem daquele dado, eu envio via parâmetro, né? Então, profile 2 aqui eu passaria, por exemplo, data igual user data, alguma coisa do tipo. E ele seria enviado aí via parâmetro para Profile 2 e o Profile 2 iria renderizar do jeito que ele quisesse. E aí, se a gente tem vários níveis, a gente começa a pensar num Redux, né, em algum Context API, né, alguma API aí que a gente vai conseguir fazer a store para gerenciar esses dados. E só que agora com o cache a gente passa a não precisar de fazer tudo isso, porque como o cache ele vai estar funcionando sempre, né? Eu posso estar disparando as duas requisições nas duas componentes ou nas componentes que estão aí fazendo uso do mesmo dado, né? E essas componentes elas irão receber a resposta ali, né, elas irão receber a mesma resposta por conta do cache, né? Então aqui, ó, a primeira vez ele demorou, né, essa mesma quantidade de tempo. Se eu atualizo, ele vai demorar aí, ele vai usar do cache, né? E outra coisa que tem aí que também é bem importante, a gente não vai conseguir testar isso agora, mas essa primeira requisição que nós fazemos, que demora aí os seus 300 milissegundos, ele faz só uma requisição, né? Por mais que eu estou chamando aqui duas vezes, né, dois use effects, ele vai fazer só uma requisição. Se a gente tivesse um servidor local, a gente estivesse rodando nesse servidor local, a gente poderia testar isso, né? Que seria botar um console log lá na rota, né, que vai receber a requisição e ver que de fato ele só realiza a requisição que chega no servidor, no destino final, é somente uma, né? Por mais que aqui para o browser ele está fazendo isso aqui duas vezes, tá? Então a gente acaba tendo alguns benefícios disso aí. Às vezes isso pode ser um pouco confuso, a gente pode ficar um pouco receoso de estar usando, principalmente esse padrão, né? De fazer as chamadas ao invés de enviar o dado via parâmetro. Mas são tudo padrões novos aí que o Next está trazendo para a gente pode explorar isso explorar esse cache, né, aí na nossa aplicação. E esse cache que nós estamos falando aqui, ele é um cache padrão, de fato, que tem aí no próprio Next, principalmente do lado do servidor, mas nós temos algumas bibliotecas, como o SWR, né, se eu não me engano, que vai estar fazendo esse cache aí no lado do cliente, tá? Então a gente vai guardar, ao invés de fazer o cache lá no servidor, a gente leva esse cache também para o cliente, e aí as coisas também ficam bem mais interessantes, e a gente pode fazer bastante coisa com isso, tá? Então, para essa aula aqui é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.